Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que você está aqui me ouvindo no podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco e a pegada do Blocult falando um pouco aí sobre o que teremos de especial, seja na região ou até mesmo no Brasil, entre outros lugares também, falando um pouco aí sobre arte, cultura, lazer, entre outros. Bom, minha gente, um calorão aí desgramado, né? Uma dica que eu posso dar, óbvio, para aqueles que assim puderem, né? Não é talvez a realidade de muitos, mas quem tiver chances aí de estar praticando esportes aquáticos, brincadeiras aquáticas de forma geral, ir numa piscina, evidentemente você que está nos ouvindo de uma cidade de praia, tente, né, pelo menos ir aí à praia, fora que banhos de rio, lagos são sempre ótimas pedidas também. E claro, passeios no parque, né? Evidentemente aí com roupas leves, buscando sempre a sombra e tendo aí as devidas condições, a hidratação constante, a água, principalmente dos bebedouros aí disponíveis, sempre procurando cuidar da saúde de modo geral. Hoje está um clima abafado, apesar do sol ter dado uma trégua, né, ter dado uma escondida, mas evidentemente isso não refrescou muito, pois o mormaço ele está presente na atmosfera, dando ainda aquela relativa sensação de sauna, em que pese uma brisa relativamente fresca tentar se manifestar, mas ainda não está aí suficientemente bem. Ai, ai. Bom, e falando aí sobre as questões desta virada de semana, temos aí dia 20 de novembro agora, muitos irão trabalhar, como eu, por exemplo, mas em alguns pontos teremos folga, né? Poderemos celebrar pelo menos um pouco aí do feriado, considerando a questão da consciência negra, né? Mês da consciência negra, a morte de Zumbi dos Palmares e já estou aí esperando para ouvir toda aquela história, todo aquele bafafá, principalmente da direita e da extrema direita, que adoram falar sobre questões até hoje um pouco tortas e deturpadas entre os próprios historiadores sobre quem foi Zumbi dos Palmares, qual foi o significado dele e, bom, toda a polêmica que a gente sabe que isso costuma trazer. Mas para além da questão da personificação do zumbi em si, eu acho que o importante é a gente falar, né? É a gente abordar a questão da luta da população negra, o seu direito em cada vez mais se sentir parte da sociedade, porque o grande problema é que durante décadas a gente sofreu, infelizmente, uma espécie aí de apartheid informal, em que pese a gente não ter, como ocorreu na África do Sul ou nos Estados Unidos, um apartheid do ponto de vista legal, do ponto de vista da lei, nós tínhamos e até temos, até hoje, se a gente for analisar friamente, né, uma situação de apartheid social aí bastante complicada. Claro que conquistas foram efetuadas, claro que conquistas foram acontecendo nas últimas décadas e isso é louvável, isso não pode ser esquecido e temos aí como por exemplo hoje, né, domingo dia 19, o concurso da Miss Beleza Negra aqui em São José dos Campos,
que é parte, né, reflexo aí justamente dessa luta e da intenção da população joseense estar sempre cada vez mais atenta a essas questões, assim como temos em várias outras localidades também. E dia 20 agora inaugura aí a chamada Semana da Consciência Negra dentro do mês da Consciência Negra. E a importância desse tipo de data, desse tipo de atividades em um país que foi um dos primeiros a colonizarem, explorarem, né, a mão de obra escrava da população negra africana e um dos últimos a terem abolido esse absurdo. E mesmo após essa abolição, ainda tivemos aí mais um século praticamente de atrocidades contra a população negra e infelizmente ainda temos, né, vide relatórios oficiais da própria polícia e entidades paralelas, mostrando aí que em cidades como Recife, Goiás, Salvador e mesmo aqui Rio de Janeiro e São Paulo, grande parte, né, maioria dos assassinatos cometidos pela polícia militar foram de pessoas negras. Então, isso quer dizer alguma coisa aí, né? Claro que vai vir os estatísticos, e principalmente as pessoas aí da direita falarem que morreu mais gente negra porque tem mais gente negra na população, né? Bom, a grande questão é quando a gente vê as diferenças no tipo de abordagem, né? Principalmente quando é um negro e principalmente um negro de periferia, de situação mais carente em diversos sentidos, e quando é com um branco, e em especial se esse branco tiver posses, né, se for um branco aí em situação mais abastada. Por essas e outras que o feriado, independente da personificação do zumbi em si, eu acredito que é uma luta de todos, né? Inclusive daqueles que não são negros, mas que também são contra todo tipo de discriminação e todo tipo de absurdo que o racismo, né? E o racismo motivado aí por pensamentos do sistema capitalista vieram provocando ao longo de séculos em países como Brasil e tantos outros, como a gente vem observando na história. Situações delicadas aí, mas que precisam ser ditas. Por essas e outras, esperamos que seja um ótimo feriado aí da consciência negra. Estarei trabalhando, assim como várias outras pessoas também, por conta aí da escala de feriado, mas aqueles que puderem, estiverem organizando eventos, atividades e que busquem lembrar dessa pauta, estejam evidentemente assim o fazendo. Por falar em eventos e lembrar da pauta, né, vamos aqui com algumas informações no nosso Blocult. O Vem Pra Quebrada, realizado no Banhado, aqui em São José dos Campos, foi um sucesso. Aliás, a partir daqui sugerimos, recomendamos, pedimos que você que nos acompanha assista aí a nossa matéria, justamente referenciando aí essa celebração. Já está aí no nosso canal, em breve também aqui no nosso Facebook. Você já pode assisti-la aí no YouTube falando sobre esse evento, o Vem Pra Quebrada, que ocorreu neste sábado, dia 18, aqui no Banhado. E provavelmente, claro que isso ainda vamos confirmar aí, seja com as lideranças comunitárias do Banhado ou também a nossa querida promotora da cultura e dos eventos
sociais, principalmente voltados à questão negra, né, a Meire de origem, mas eventos, atividades aí que provavelmente ocorrerão também no banhado, mas onde quer que seja o local, ela ficou aí de estar sempre divulgando e estaremos falando a respeito. Eu vou até pedir, porque às vezes ela informa certas atividades um pouco em cima da hora. Eu vou até pedir que, se possível, né, dependendo aí da programação, que ela antecipe a divulgação aqui para o podcast, para a gente estar sempre aí falando e lembrando vocês das diversas atividades referentes que estarão ocorrendo. Mas, de qualquer forma, agradeço aí a parceria de sempre com Meire de Origem, pessoal do Banhado, da Santa Cruz, entre outros que estão sempre promovendo aí diversas atividades para a gente divulgar aqui para todos vocês. E como eu disse, né, parabéns aí por toda a luta, mês da consciência negra agora em novembro, amanhã propriamente dia 20, ou hoje, a depender de quando estiver me escutando, celebrando então o dia, né, feriado aí da consciência negra. E vamos ver aí com nossos colegas outras atividades que estejam sendo celebradas, pensadas, para justamente trazermos aí o foco desse mês, um mês aí que se celebra muitas coisas, né? Novembro aí tem bastante feriado, o povo gosta. E evidentemente vamos falar mais coisas a respeito também nos próximos programas. Meus queridos, um beijo aí no coração de todos e tchau!